Olá pessoal, tudo bem? Carlos Kowalski, sejam bem-vindos ao canal Meu Teto e hoje a gente vai falar sobre o processo de avaliação do imóvel, ou como se diz no jargão do mercado imobiliário, a famosa engenharia. Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, recomendo ver até o final, tem umas dicas muito importantes sobre todo o processo e vamos para o vídeo. Primeiro a gente vai começar, entendendo o que é o processo da engenharia, o que é essa fase. O processo de financiamento imobiliário, ele tem início com a aprovação do crédito e depois junta-se os documentos do imóvel, do vendedor, são enviados para o banco. A gente tem vários vídeos aqui no canal que falam de todas essas etapas. E muitas vezes as pessoas, elas entendem que o processo de financiamento, quando veio a aprovação do crédito, está tudo ok. Aí, nesse vídeo, a gente vai entender que não é bem assim. A fase da engenharia ou da avaliação do imóvel, ela é muito importante porque, dependendo do valor de mercado ou o laudo de conclusão que for emitido, muitas vezes essa negociação ela pode até não ter continuidade devido ao parecer que tem nesse laudo. E vamos entender por quê. Quando a gente compra um bem imóvel, ele tem uma forma diferente de avaliação. Por exemplo, bens móveis, sejam automóveis, motocicletas, caminhões, eles têm determinadas tabelas no mercado que definem o valor de mercado. E o bem imóvel, ele também tem o seu valor de mercado, mas quando ele passa por um processo de financiamento, ele tem a famosa fase da engenharia ou da avaliação do imóvel, que nada mais é do que a visita técnica de um profissional da área da construção, seja um arquiteto ou um engenheiro, que ele vai no imóvel verificar as condições físicas e também fazer uma avaliação do valor financeiro dele, comparado com os outros imóveis. Porque esse profissional, literalmente, profissional terceirizado, ele trabalha como os olhos da instituição financeira sobre cada operação, para verificar todas as condições como a gente falou. E em cima do parecer desse laudo que o engenheiro ou arquiteto emitir, seguirá todo o processo. Lembrando que essa avaliação, até o ano passado ali, no começo de 2000, ela era sempre presencial. Com a pandemia, ela começou a ser feita virtualmente também. Literalmente, esses aplicativos, Google, o profissional, ele verifica por ali. Muitas vezes as instituições financeiras elas já têm aquele imóvel ou imóveis parecidos no banco de dados delas. Então a avaliação ela pode ser física ou virtual, sem problema nenhum. Então vamos falar sobre os 5 pontos principais que a gente entende da avaliação ou do processo de engenharia, que pode implicar no seu processo de financiamento. O primeiro ponto ela é obrigatória. Todo o processo de financiamento imobiliário que for feito pelo SFH, o Sistema Financeiro da Habitação, ele tem essa etapa na sua, confecção. São enviados os documentos do imóvel, do comprador e do vendedor para o banco faz análise jurídica e antes da questão da elaboração do contrato é feita essa avaliação, porque conforme a gente já falou, ela é em cima do laudo que for emitido pelo engenheiro ou pelo arquiteto e ele vai certificar para a segurança de todo as condições do imóvel e o valor de mercado. Então alguém pode dizer, mas eu fiz uma operação e não houve essa etapa. É que existem processos, por exemplo, são capital de giro com garantia de imóvel. Essa é uma outra operação que ela não está envolvida no sistema financeiro da habitação. E ela vai de acordo com a instituição financeira se ela pretende avaliar aquele imóvel ou não. Mas nas operações de SFH, Sistema Financeiro da Habitação, da Caixa Econômica e os outros bancos comerciais, ela é obrigatória. O segundo ponto, como a gente falou, ela pode ser virtual ou presencial. Normalmente as instituições financeiras, devido à pandemia, elas estão adotando o processo virtual, mas nada impede que possa ser feita também fisicamente ou presencialmente. Isso acontece muitas vezes quando o valor do imóvel ele não está de acordo ou ele fica muito abaixo do valor inicial avaliado. Então é feita a engenharia virtual, mas havendo qualquer divergência, a gente pode pedir ou pede-se também a avaliação real ou física, a avaliação presencial. E essa questão do valor do laudo de avaliação é muito, muito importante e a gente vai falar mais adiante como isso implica ou não no seu processo de financiamento. Então o terceiro ponto, ele tem a questão em relação ao valor que esse profissional, engenheiro ou arquiteto, vai dar ao imóvel. Ele pode ser igual ao valor da negociação, por exemplo, você está comprando imóvel por 300 mil,
o laudo de avaliação pode vir com o valor de 300 mil. Ou ele pode vir acima, exemplo, 350 mil, ou ele pode vir abaixo, 250 mil. Se for igual ou maior que o valor que está sendo negociado entre as partes, que está sendo comprado o imóvel, isso não tem problema nenhum. A negociação vai fluir, o laudo vai constar como aprovado na instituição financeira, logicamente todas as condições físicas do imóvel também, né, estruturais têm que estar de acordo, mas assim, questão estrutural, ok? O valor do imóvel igual ou superior ao que está sendo comprado, sem problema nenhum. O que a gente vai entender é se, por um acaso, o valor que for avaliado pelo profissional for menor que as partes estão comprando. Então aqui, o quarto ponto que a gente quer falar, e se o valor da avaliação for menor? Por exemplo, você está comprando imóvel por 300 mil e o laudo do profissional, por qualquer motivo que ele entender, ele seja o imóvel avaliado em 250 mil. Então, o que acontece nesse caso? É possível solicitar à instituição financeira para uma nova avaliação, para uma reavaliação desse valor do imóvel. Isso é um processo normal, perfeitamente legal. Então, o que o corretor ou o vendedor ele tem que fazer? Ele normalmente tem que buscar 3 ou 4 imóveis parecidos, digamos assim, for uma casa, mais ou menos a mesma metragem, um apartamento, o mesmo padrão, na região e mandar isso para a instituição financeira e, logicamente, imóveis com valor aproximado ou maior, para mostrar para a instituição financeira que talvez aquele laudo ele possa ser revisto, que o imóvel ele tem um valor de mercado real de 300 mil, um exemplo, e não de 250 mil. Tá? Isso é muito importante porque ele pode influenciar na questão do seu financiamento. E é o que a gente vai ver no quinto ponto. O quinto ponto aqui, ele é muito importante por quê? Porque imagine que, mesmo que foi solicitado a nova avaliação do imóvel, uma segunda avaliação, o valor de mercado definido pela instituição financeira ou pelo profissional, ele ficou abaixo do negociado. Um exemplo, 250 mil. Esse valor, ele pode implicar na questão do seu financiamento. Imagina que você está comprando imóvel de 300 mil com 20% de entrada. 300 mil, 20%, nós temos 60 mil de entrada. Então, o valor da operação, ele fica em 240 mil financiados. Perfeito? Agora imagine que toda essa negociação ela foi feita nessa estrutura e aí o imóvel ele fica avaliado como 250 mil. Se o imóvel for avaliado em 250 mil, 20% de entrada são 50 mil, o valor financiado ele não será mais 240 mil, ele vem para 200 mil. E aqui é que tem a diferença. Muitas vezes a pessoa que está comprando ela pode não dispor desses recursos para pagar essa diferença. Então, por que o laudo da engenharia é muito importante? Essa fase da avaliação é importantíssima. Assim, porque ela pode determinar se o seu financiamento ele seguirá ou não. Então, aqui é um ponto que a gente quer frisar. Muitas vezes, quando foi fechada a negociação, aprovou o financiamento imobiliário no banco, muitas vezes já é feito o contrato de compra e venda, já são pagas comissões, adiantamentos. Talvez uma das partes que acabou recebendo dinheiro acaba, muitas vezes, até gastando esse dinheiro. Coloca-se cláusulas no contrato que muitas vezes podem ser até pesadas. Se por algum motivo o negócio não seguir, muitas vezes a parte vai ter uma multa aí de 10% ou 20%. Então, uma recomendação que a gente faz pode ser feito o contrato de compra e venda, pode ser pago um sinal, mas sempre deixar muito claro para todas as partes que o negócio efetivamente ele vai seguir a partir do momento que a instituição financeira der de acordo no laudo da engenharia. O imóvel foi comprado por 300 mil, a instituição financeira disse, ok, o imóvel vale 300 mil. Então ali subentende-se que o contrato vai seguir até o final. Logicamente, aí o comprador tem que manter a estrutura de crédito dele, não, como a gente já falou em outros vídeos, não pode aumentar endividamento, não pode ir para o Serasa, mas isso é outra história. Mas dependendo da questão, por exemplo, da engenharia, é nessa fase, quando o banco disser que o valor de mercado e as condições de imóvel estão ok, que subentende-se que o processo segue. Então, pessoal, era isso que a gente queria trazer nesse vídeo de hoje, reforçar essa etapa da engenharia. Muitas vezes ela não é tratada com a devida importância no processo, mas assim, tenha sempre em mente, o processo de financiamento ele realmente segue. Logicamente, ele tem que ser aprovado para iniciar, mas ele realmente segue quando o banco ou a instituição financeira dá o de acordo na conformidade do imóvel, fisicamente e no valor.
Então, pessoal, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos seus comentários, escreva pra gente. Se tiver qualquer outra sugestão de vídeo também, a gente está à disposição, né? E, novamente, obrigado por curtir nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.